Eu estou trazendo aqui mais alguns exercícios de regras de derivação. Essa aqui onde está o cursor. Y é igual a 1/10 de x à quinta. Eu quero derivar essa função, eu quero achar o y'. Y 1/10 de x à quinta. Aqui a linha simbolizando derivação, né? 1/10 de x à quinta, com a linha, certo? 1/10 é constante, você tira da derivação. 1/10 eu tiro da derivação, a constante, né? Fica derivada de x à quinta. X à quinta linha. Que regra você vai usar? Derivada de x elevado a uma constante. X elevado a n, né? Onde a constante é o quê? A constante é o 5. Como é que fica essa derivada? 5, ou seja, a constante, vezes x elevado a 5 menos 1. Aí fica 5 vezes 1 sobre 10, dá 5 décimos, ou seja, 1 meio, né? Aqui dá 1 meio. X elevado a 5 menos 1, x elevado a 4. Então, y' ou dy dx é 1 meio de x à quarta, certo? Usei a regra derivada de x elevado a uma constante. Essa outra aqui, y é igual a 10 raiz quinta de x2. Essa aqui é onde está o cursor. 10 vezes raiz quinta de x2. Eu quero derivar essa função. Você pode escrever essa função também assim, né? 10 vezes x elevado a 2 quintos, né? Que regra eu estou usando aqui de potências? Essa aqui, ó, onde está o cursor. X elevado a n, raiz enésima. Eu transformo numa potência, x n sobre n. Então, raiz quinta de x ao quadrado, eu escrevo como x elevado a 2 quintos, certo? Observe que o expoente, o índice da raiz aparece no denominador do expoente, o 5. Ó. Então, fica y', derivada dessa função aqui, ó. Fica, então, 10, eu tiro da derivação, né? Vezes a derivada de x elevado a 2 quintos. X elevado a 2 quintos, linha. Quanto é essa derivada? Que regra eu uso aqui? Derivada de x elevado a n. Ó. Quem é o n? Quem é que seria a constante? Seria o 2 quintos. Seria o 2 quintos, né? Como é que é a regra? 2 quintos, ou seja, a constante, que multiplica x elevado a 2 quintos menos 1. Então, você coloca o 2 quintos do expoente aqui ao lado do x, né? X elevado a constante menos 1. Isso aqui dá o quê? 10 vezes 2 quintos. 10 vezes 2, 20, por 5, 4. Ó. Então, y' fica 4. X elevado a quanto? 2 quintos menos 1 é o quê? Menos 3 quintos, certo? Menos 3 quintos. Você pode deixar a resposta desse jeito aqui, ó, ou passar o x para o denominador. É só lembrar de trocar o sinal do expoente. Menos 3 quintos mais 3 quintos. Então, você pode deixar a resposta desse jeito. Ou então, você pode escrever na forma de raiz. Usando essa propriedade aqui das potências. Ó, da direita para a esquerda. X elevado a 3 quintos é o quê? Raiz quinta de x ao cubo. Então, a derivada eu posso escrever de 3 formas. Dessa, essa outra aqui e essa aqui. Né? Agora, essa função aqui, ó, y 2x à quarta menos 3x ao quadrado. Eu quero derivar essa função. Você pode escrever o y, aqui eu errei, né? Você pode escrever o y dessa forma, né? 2x à quarta vezes 3 vezes x a menos 2. Então, o que eu fiz aqui foi passar esse x para o numerador, né? Então, tudo que estava aqui no denominador, que tinha x, eu passei para o numerador. Esse x ao quadrado vai como? Para o numerador. X a menos 2, né? X a menos 2. Pronto, essa é a função que eu quero derivar, que é essa mesma, obviamente, né? Aí ficaria o quê? Y' é igual derivada da soma e da diferença. É a soma ou a diferença das derivadas. Então, aqui é uma diferença, né? Como é que fica a derivada? Derivada da primeira, 2x à quarta, 2x à quarta linha, o 2 você tira da derivação, né? Que é uma constante, derivada de x à quarta, menos derivada de 3 vezes x elevado a menos 2. O 3 é constante, tiro da derivação. Derivada de x a menos 2 é o quê? Certo? Vamos ver aqui, né? Passando para cá agora, ó. Fica derivada de x à quarta. Que regra você usa aqui? Derivada de x elevado a n, né? Só lembrando que o n aqui, no caso, é 4, né? 4x à terceira. Menos 3. Derivada de x a menos 2 é o quê? Menos 2x elevado a menos 2 menos 1. De novo, usando a regra derivada de x elevado a n.
É só você pegar aqui o n menos 2. O n menos 2, certo? Menos 2, x elevado a menos 2 menos 1. Ajeitando isso aqui, ó, y' fica 4 vezes 2, 8. X a terceira. 3 vezes 2, 6. Menos com menos, mais 6. X a menos 3. Então você pode deixar a resposta desse jeito, a derivada, né? Ou passar o x a menos 3 para o denominador. Aí vai x mais 3. Ó. Então, posso deixar a resposta assim, né? Só com expoentes positivos. Ou posso deixar desse jeito aqui. Ó. Não faz diferença. Agora, derivada de y é igual a x2 vezes seno de x. Que regra você vai usar para derivar essa função aqui? Ó? x2 vezes seno de x. Derivada do produto de duas funções. Como é que é a derivada do produto? U vezes V', onde U e V são funções de x. U vezes V' é o quê? Repete a primeira, que é o U, deriva a segunda. Mais, repete a segunda, que é o V, deriva a primeira, que é o U. Vou aplicar essa regra aqui. Ó. Você vai pegar o U, x2, e o V pode ser o seno de x. Então, como é que fica a derivada y'? Repete a primeira, o x2, deriva a segunda, seno de x', mais repete a segunda, certo? Repete a segunda, que é o seno de x, ó, seno de x, que é o v, né? Deriva a primeira, que é o u, x2'. Aí fica o quê? Para cá agora, x2, quanto é a derivada do seno de x? Cosseno de x, está aqui em cima, ó, derivada do seno é cosseno. Então troca seno por derivada de seno por cosseno de x. Derivada de x2. A regra do x elevado a n. Ó. É só pegar o n igual a 2. 2x elevado a 1. Repete o seno. Aí você coloca o x em evidência aqui. Pode deixar a resposta assim. Y' é a derivada dessa aqui. Ou pode ajeitar colocando o x em evidência. Certo? Vamos para frente. Esse último slide, para a gente terminar. Eu quero derivar y é igual a x2 sobre seno de x. Observe que aqui você vai usar que regra para fazer essa derivação. Você vai usar a regra do derivada do quociente. Divisão de duas funções. U sobre V. U e V são funções de x. U sobre V', ou seja, a derivada de U sobre V é o quê? Aqui acompanhando o cursor. Repete a de baixo, que é o V. Deriva a de cima, que é o U, o'. Menos, repete a de cima, que é o U. Deriva a de baixo, V'. Isso tudo dividido pelo quadrado da de baixo, que é o V. V ao quadrado, certo? Então vamos lá. Y', derivada da função y. Ou seja, dy dx, que é a mesma coisa, né? É x2 sobre seno de x'. Ou seja, a derivada de x2 sobre seno de x, né? Quem é que seria o U e o V? x2 seria o U, o numerador, e o V, seno de x, o denominador. Como é que é a regra? Repete a de baixo, que é o seno, o V, né? Função V. Deriva a de cima, que é o x2, x2', menos, repete a de cima, x2, ó, x2. Deriva a de baixo, que é o seno, ó, seno de x, certo? Isso tudo dividido pela de baixo ao quadrado, ó, seno de x ao quadrado, que eu escrevo como seno ao quadrado de x, né? Agora ajeitando, para cá, ó, repete o seno, né? Seno de x, derivada de x2, x2' é o quê? 2x, eu uso que regra? Derivada de x elevado a uma constante. Ó. No caso aqui a constante é 2, né? Ficaria então a constante, o expoente, né? Vezes x elevado a 2 menos 1. X elevado a 1. Então x2' é o quê? 2x, derivada de x2, né? É 2x. Repete o x2, ó, repete o x2. Deriva o seno de x', que é a derivada da função seno, cosseno de x. Derivada do seno é o cosseno de x. Repete a de baixo. Então você pode deixar desse jeito aqui, ó, certo? Ou pode colocar o x em evidência se quiser, certo? Essa última aqui, para a gente terminar. Derivada de y em função de t, é elevado a t sobre t ao cubo. Observe que a variável independente aqui, é a variável que fica no eixo horizontal, quando você faz o gráfico, não é x, agora é t, certo? Eu troquei simplesmente x por t. Então, quando você achar a derivada, y' é, na verdade, dy dt, né? Derivada da sua função y com relação a t.
Então, repetindo, a minha função agora não depende de x, depende de uma outra letra, né? T, que pode ser um tempo, né? Um tempo em segundos, um tempo em minutos, né? Certo? Como é que seria a derivada? Do mesmo jeito, ó, e elevado a t sobre t3. Dy dt, como é que é a regra? Repete a de baixo, observe que a função de baixo agora é t ao cubo, ó, que está no lugar da função v, né? T ao cubo. Derivar de cima, e elevado a t'. A de cima é elevado a t, ó. Derivar de cima, é elevado a t'. Menos, repete a de cima, é elevado a t. Derivar de baixo, t ao cubo, ó, t ao cubo linha. Ó, t ao cubo linha. Sobre a de baixo ao quadrado, ó, o t ao cubo ao quadrado. Certo? Agora vamos ajeitar isso aqui para cá agora. Repito, t ao cubo, né? Derivada de e elevado a t. E elevado a t o quê? E elevado a t' é o quê? Para cá, ó. Que é a derivada de e elevado a x? E elevado a x'. É o próprio e elevado a x, né? Se você trocar o nome da variável de x por t, é óbvio que a derivada não vai mudar. A derivada é a mesma. Que é e elevado a t'? É o próprio e elevado a t. Aqui eu só troquei o nome da variável de x por t, certo? Então a derivada de e elevado a t é o próprio e elevado a t, né? E elevado a t', é elevado a t. Repete o outro e elevado a t aqui. Deriva t ao cubo. T ao cubo linha. A derivada de t ao cubo. Que regra você usa? A mesma regra do xn. Ó. Só que no lugar de x, você muda o nome da variável. É t. T elevado a n linha. É o quê? O n, que é o expoente, t elevado a n menos 1. Então só mudei o nome da variável de x por t, mas é a mesma regra do x elevado a n, certo? Então como é que fica a derivada de t ao cubo? 3, o expoente, ó, vezes t, elevado a 3 menos 1. 3t ao quadrado. Ó. T ao cubo linha, 3t ao quadrado. Sobre o quadrado da de baixo, ó, t ao cubo ao quadrado. 3 vezes 2, 6, t à sexta. Ó, t ao cubo ao quadrado, certo? Ao numerador, esse numerador aqui, ó, você pode colocar em evidência o t ao quadrado vezes e elevado a t. Tá aqui, ó. O numerador eu coloco t ao quadrado vezes e elevado a t em evidência. Por quê? Porque ele aparece nos dois termos. Ó. Certo? Quem é que fica dentro do parênteses? Só o t, né? Multiplica o t ao quadrado elevado a t por t. Dá o primeiro termo. Ó. Certo? O segundo termo é 3. Multiplica t por esse termo em evidência. Dá o quê? Dá o segundo termo. Isso tudo dividido por t à sexta. Certo? Você pode deixar assim, ou pode cortar o t ao quadrado com t à sexta. Fica o t a quarto embaixo. Ó. Certo? T a quarto. Pronto. Y', derivada da função y. Observe que meu y agora é função de t. Certo? Então você vai derivar em relação a t. Então y' representa a derivada de y com relação a t. Ok? E é só isso.